Fala pessoal, aqui é o Bruno Dias, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje nesse vídeo eu vou falar com você por que a maioria das pessoas não tem sucesso no mercado imobiliário. Quando a gente pensa em investir em imóveis, logo vem à cabeça pessoas comprando, revendendo, conquistando a renda passiva, fazendo dinheiro absurdamente. Mas a verdade é que muita gente não consegue ter sucesso no mercado imobiliário. E hoje eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece e principalmente quais são os erros e armadilhas que você pode evitar. Um dos erros mais comuns em real estate é começar sem um plano. A pessoa compra um imóvel porque acha bonito, ou porque a região é boa, ou porque acha até mesmo que é um bom negócio e que deve investir em real estate. Mas a verdade é que essa pessoa não tem uma estratégia de saída, ou não tem uma estratégia para fazer toda essa operação imobiliária. O imobiliário não é só comprar e esperar valorizar. A gente precisa saber exatamente todos os números antes de fechar o negócio. Seja comprando em leilão, seja comprando no mercado tradicional, seja comprando uma propriedade off-market, seja comprando de um wholesaler. Enfim, existem diversas fontes de compra e venda de propriedades. A gente precisa saber preço de compra, custos da reforma, despesas de manutenção, que é o que a gente chama de rolling costs, como seguro, utilidades da casa, água, luz, impostos da propriedade, que são condado, cidade e escola. E além disso, a gente precisa também sempre ter uma estratégia de saída. Ou até a gente recomenda ter no mínimo 2 estratégias de saída. Ou a gente vai reformar e alugar a casa, ou a gente vai reformar e vender a casa, ou depois vai optar por usar o seller finance. Outro motivo é subestimar o trabalho. Muita gente pensa que tudo é muito rápido, tudo é muito fácil e não é nada assim. Tudo exige muito trabalho, especialmente no início. Na vida real, um negócio simples pode levar semanas, se não meses, para concretizar ou de acompanhamento. Eu me lembro, os primeiros lotes que eu comprei, eu não tinha experiência com o contrato. Levou semanas e alguns meses para eu vender, porque eu não tinha experiência. Encontrar boas oportunidades, fazer o due diligence, comprar uma propriedade, planejar uma reforma, lidar com um zoneamento em lote, lidar com permits para reforma. Os próprios contractors que a gente contrata para reforma. Eles mesmos podem atrasar a obra ou podem fazer uma obra de maneira errada. O próprio inquilino. Manter todas as informações em um sistema, que a gente não perca essas informações para fazer depois o fechamento dessa casa. Então tudo isso leva trabalho. Nada é fácil. Tudo exige trabalho e muito tempo e muita dedicação. O terceiro erro é não conhecer o mercado. Muita gente compra em áreas que não entende absolutamente nada, não tem nenhuma informação de como funciona o mercado nessa região, não estuda o zoneamento no caso de lotes, não estuda como tirar um permit na prefeitura caso precisar fazer uma reforma, não entende de demanda de mercado, não entende de preços, não tem nenhuma informação, não tem uma pessoa ou um parceiro que possa dar uma dica, alguma informação para ajudar a comprar nesse mercado. E isso é muito problemático. Investidores profissionais, eles conhecem o mercado na palma da mão. Eles sabem analisar preços, eles sabem analisar comparáveis, que é o que a gente chama de comparables ou comps. Eles conhecem o tipo de demanda de compra e venda nesse mercado. Eles sabem também a demanda de aluguel. Eles sabem a taxa de vacância e até mesmo regras específicas da prefeitura associadas a essa região que pode existir, se for preciso fazer uma reforma. Eu me lembro quando eu comprei os meus primeiros 2 lotes. E eu, na verdade, não conhecia a região. Eu nunca tinha ido nessa região. Graças a Deus que eu consegui fechar o negócio. Eu consegui vender e fiz bastante lucro. Mas eu não recomendo absolutamente para ninguém. A gente precisa conhecer o mercado antes de comprar. Como eu falei antes, o real estate não é só sobre comprar. É sobre analisar dados. Então, conhecer o mercado é como ter um GPS num lugar que a gente não conhece. A gente não tem um GPS, a gente não tem nenhuma direção e a gente não sabe para onde ir. Outro erro muito comum, não planejar o capital ou não ter um planejamento financeiro. Tem muita gente que compra e no meio do projeto descobre que a grana acabou. Esquecem de calcular a inspeção, licenças, impostos, utilidades da casa, água, luz, gás, seguro, imprevisto da obra. Então a gente tem os custos fixos e os custos variáveis. Muitas pessoas acham que o preço de compra é o gasto principal e na verdade não é. Tem muitos outros custos associados à compra do imóvel. As próprias taxas que a gente paga para o condado, se a gente estiver comprando por meio de leilão. Se a gente estiver comprando no mercado tradicional, existem outras taxas que a gente paga também. A taxa de processamento e a taxa de administração para o lender. Se a gente está comprando por meio de um wholesaler, tem a taxa do wholesaler que está incluso
no preço de compra, além dos custos de inspeção que a gente precisa fazer na casa também. Se a gente está comprando propriedade off-market, vai ter custos adicionais de fechamento. Provavelmente o seller, que ele pode estar motivado em vender essa propriedade, provavelmente a gente vai ter que assumir os closing costs. Ou a gente vai ter que assumir parte, se não total, de débitos ainda em aberto na propriedade. Então é nessa hora que entra o financiamento criativo. É nessa hora que a gente pode usar business credit cards, lines of credit, capital privado, até mesmo parcerias. Só que tudo isso só dá certo se a gente tiver, de novo, os números na cabeça. Então, resumindo, a maioria das pessoas não tem sucesso, ou até começa e para no meio do caminho. Por quê? Primeiro, não tem um plano ou não tem uma estratégia. Segundo, subestima o trabalho e a dedicação. Terceiro, não conhece o mercado. Quarto, não planeja financeiramente nem o capital. E 5, desiste cedo demais. Eu te garanto isso aqui. Se você evitar esses erros, você já vai estar na frente da maioria. E lembra disso aqui. No mercado imobiliário, quem ganha não é quem começa mais rápido, mas é quem sabe jogar no longo prazo. Se você curtiu esse vídeo, se você achou que esse conteúdo foi útil para você, se inscreva no meu canal, deixa o seu like, me siga nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.